Olá, mulheres que desbravam, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel Câmara e hoje eu estou aqui em mais um Pode Desbravar. Pois é, esse aqui é um meio de comunicação entre mim e você, mulher que desbrava, onde juntas nós vamos desbravar, exatamente, nós vamos avançar em direção ao lugar desejado. E eu não sei, talvez, qual é a área da sua vida que você está precisando desbravar. Seja na vida profissional, seja na questão do autoconhecimento ou até mesmo no empreendedorismo. Um projeto que você carrega, mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo que você precisa para avançar está aqui, nesse canal. Portanto, fique ligadinha aí e aproveite todo o conteúdo que vai ser colocado aqui. Hoje eu estou aqui com essas duas meninas que compartilham esse grande momento comigo, que é Laine. Oi, Isabel. Oi, Nath. Oi, pessoal. Tudo bem? E Nathalie. E aí, Nath? Oi, gente. Oi, Laine. Você dormiu bem, Nath? Dormi bem. Tá acordada? Tô acordada agora, né? Agora, né? Então vou te demitir, porque você chegou atrasada, né? Ficou dormindo até tarde, né? Eita. Só um pouquinho. Então vamos lá. Gente, hoje eu estou com um assunto muito especial, né? Um conteúdo muito especial, e que esse conteúdo foi algo que mudou a minha história quando eu comecei a entender o caminho de desbravar sem me paralisar. Né? O conteúdo que eu separei para vocês é um conteúdo que, quando eu comecei a identificar que isso acontecia na minha vida com muita força, eu comecei a pegar os insights, ter um nível de percepção bem maior do que antes, e comecei a usar a ferramenta certa na situação certa. E isso deu uma virada na minha carreira como empreendedora, e é isso que eu quero compartilhar. O tema de hoje é falando sobre como a espiritualidade pode me ajudar a eliminar o medo do meu projeto. E, no caso, na minha questão, foi na vida empreendedora. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Já falei aqui algumas vezes com vocês que eu fui uma ex-panfletista. Eu trabalhei como empreendedora mesmo sem saber que estava trabalhando. Se você me parar para me perguntar, Isabel, você foi preparada para estar nesse lugar? Não, eu não fui preparada. Então é natural que o medo, ele tomasse conta de mim. Mas eu já quero liberar uma palavra aqui, já que a gente está falando sobre espiritualidade, né? Escute, o medo, ele não é tão prejudicial assim, desde que ele não te paralise. Isabel, é normal sentir medo? Sim. Isabel, eu vou continuar sentindo medo? Vai. Isabel, o que é que você acha que o medo pode significar para uma mulher empreendedora? Eu não acho, eu tenho certeza. O medo, ele é pedagógico, porque ele vai fazer você parar para questionar situações que, de forma impulsiva, você poderia ir lá e fazer simplesmente. Então, quando você sente medo, você vai avaliar. Vale a pena? Não vale a pena? Estou preparada para as consequências? Não estou preparada? Mas quando o medo é ruim? Quando ele te paralisa. Quando ele não te deixa nem seguir em caminho do óbvio. Então, como a espiritualidade me ajudou? E aí eu vou compartilhar com vocês. Compartilhe. Mulheres que desbravam aqui, ou meninas que desbravam, ou senhoras que desbravam, senhoritas que desbravam. Ou senhores, né? Ou senhores, vai né? que- Porque na live a gente teve até o homem que desbrava. É. Tem um fiel, né? É o Diego Câmara. Você está me assistindo? Então vamos lá. Primeiro passo: confiança na providência divina. Para mim, esse é uma das coisas que eu mais me apeguei no momento que eu precisava ali estruturar um processo, e é o que eu vou compartilhar com vocês. Na minha vida como empreendedora, eu precisei mudar de fases. E quando eu mudei de fases, eu sempre dependi, como todo empreendedor depende, de coisas ou pessoas. Quando eu falo coisas, eu englobo o processo de oportunidade também. Porque a oportunidade, ela faz parte das coisas. Só que nesse momento que você depende de coisas ou pessoas, você nunca pode garantir que elas estejam comprometidas ou que as coisas aconteçam 100% como você desenha na sua mentalidade. Até mesmo a gente pode falhar em determinado momento, sim. E pode ser até, às vezes, um momento crucial que coloque a perder
todo um alinhamento, na verdade, toda uma linha que divide a aflição da vitória. E como que eu vou conseguir caminhar com perseverança, garra e determinação, mesmo quando eu estou diante de uma informação de derrota? Porque se você parar para observar, todo mundo que tem vontade de desistir, se ele seguisse mais um pouquinho em persistir, ele conseguia virava a chave. E aonde que eu me apeguei? O que eu fiz para que isso acontecesse? É evidente que eu olhei o que a Bíblia fala. E aí eu compartilhei até aqui, eu até separei aqui para não esquecer uma palavra que mexeu muito comigo na virada de chave que aconteceu, uma das viradas de chave que aconteceu no meu negócio. Teve um dia que eu estava muito triste e aí eu abri a Bíblia. Sabe aquele momento que você senta e fala assim, eu não tenho ninguém para me ajudar nem me socorrer, você se sente sozinha. E que você faz a última oração e abre a Bíblia e fala assim, fala comigo aqui. Foi assim que eu fiz. Eu sentada abri a Bíblia e quando eu abri a Bíblia, caiu nessa passagem de Abraão, aonde Deus pede para Abraão o sacrifício, que é o filho dele, Isaque. E naquele momento, Abraão não podia compartilhar, nem falar, nem pedir ajuda para ninguém, porque era um movimento entre ele e Deus e que determinaria um nível diferente na sua vida. E o que eu mais acho engraçado de Abraão é que quando ele chega no local do holocausto, e que ele vai, deixa os moços aqui, os jumentos, e vai, ele fala uma frase que para mim ali é crucial. Como Abraão confia no Deus que ele serve. Ele fala o seguinte, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Mas espera aí, Abraão foi ele e Isaque. Não foi ele e Isaque mais uma pessoa. Verdade. Foi ele e Isaque. Então, se foi ele e Isaque, ele tinha convicção que o Deus que ele servia não iria deixar ele desesperado, abandonado e sem nenhuma recompensa. Porque o Deus que nós conhecemos não é um Deus de subtração. É um Deus que soma, um Deus que transborda, um Deus de prosperidade. E por que eu não ia atrair essa palavra para o meu negócio? Eu falei, opa, eu tenho um projeto, eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Então, vamos lá? Primeiro ponto, confiança na proteção divina. Se eu não tiver essa certeza no meu projeto e no meu negócio, não adianta eu contar com pessoas apenas. Não adianta eu contar com o meu recurso apenas. Não adianta eu contar com a minha habilidade apenas. Então, posso falar? Mulheres que desbravam papel e caneta na mão para estudar. Papel e caneta na mão, hein? É verdade. Papel e caneta na mão. Agora, assim, você falando que isso foi o que lá atrás você usou e você usa até hoje. Claro. Só que teve até um treinamento que você deu esses dias e surgiu uma mulher com a fala dessa e eu fiquei me questionando, e você tocou nesse assunto, eu lembrei. Porque, assim, a gente quando... É muito mais fácil a gente confiar em Deus quando a gente não tem nada. Sim. Porque é como se ele fosse o último fio de esperança. Sim. E aí, quando você passa a prosperar, tem gente que passa a ganhar dinheiro, o Deus dele, a confiança dele, fica ali voltada para o dinheiro. Como é que eu posso me analisar e ter cuidado para isso não acontecer comigo? E como isso não aconteceu com você? O segundo tópico desse nosso momento aqui é sobre busca de sabedoria e direção. Buscar sabedoria e direção. Né? Eu tive a confiança em Deus e tenho a certeza que Ele habita na proteção dos meus projetos. Né? Depois eu busquei sabedoria e direção. Quando você busca sabedoria, você entende que uma das coisas que norteia a sabedoria é a dependência em Deus. Então, quando você depende de Deus, você entende que as suas habilidades elas não superam a providência, o milagre e aquilo que Ele pode nos oferecer. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele vasculha a terra. Ele sabe todas as coisas da terra.
Então, quando eu cresço o meu coração em orgulho, porque isso é ser independente, e acho que o que eu tenho aqui é suficiente para me fazer crescer, eu esqueço a dependência de Deus. Então, vai aí. O segundo tópico desse nosso momento é o seguinte: busque sabedoria e direção de Deus. Porque quando a sabedoria do ser humano ela está alinhada com a sabedoria divina, você entende que, independente de qualquer coisa, existe um padrão de dependência. E é exatamente esse padrão de dependência que não vai te fazer sucumbir, mesmo quando você erre. Porque quando eu erro, no nível que eu estou, é um desastre. Quanto mais alto você está, a queda é maior. Só que quando eu entendo que eu preciso ter um coração humilde e a minha dependência precisa estar no Senhor, eu submeto os meus sentimentos de ser humano, que são normais, à vontade dele. E outra, à vontade soberana dele. Então tá aí o primeiro ponto. Sabedoria e direção divina é um ponto também principal para que você rompa o medo e a espiritualidade seja a sua aliada no seu projeto, no seu negócio, para que você avance e prospere com princípios. Respondi sua pergunta, Laine? Respondeu. É acreditar sem duvidar, né? É empreender com princípios mesmo. E é fazer até o coração. Deus, quebra o meu orgulho. Senhor, quebra o meu... Gente, Isabel queria ser cantora. Queria. E detalhe, tá? Esse movimento aqui, ele não depende de religião. Independente da sua religião, se você acredita na Bíblia e se você acredita que essa palavra é uma palavra que está dando certo há muitos anos e que pessoas comuns foram escolhidas e o nome dela esteve na Bíblia para que ela pudesse viver, estiveram na Bíblia, para que elas pudessem viver um destino extraordinário, você vai entender que elas são limitadas como eu e você. Mas o que ela fez da forma certa deu resultado e é por isso que a Bíblia está aí. Um outro ponto que eu queria falar também aqui, gente, que eu não posso esquecer, que me ajudou muito a quebrar o medo, é a resiliência e a persistência. A resiliência e a persistência. Por quê? Todas as vezes que eu estava com medo, quer ver uma coisa que me dava muito medo? Muito medo. O futuro de um empreendedor, em fases dele, de uma empreendedora, é incerto. Sim. Tem muita gente que fala, não, eu prefiro CLT porque eu quero o meu certo todo quinto dia útil. É a segurança, né? É a segurança. A garantia. É a garantia. Mas a gente sabe que segurança não existe, porque até quem trabalha em órgão público não entra como a maioria. Vamos falar do banco que eu trabalhei, né? Eles nunca entram como gerente, eles entram como escriturário. E ali eles vão, a depender do desenvolvimento dele, passando e avançando de acordo com a caminhada. Beleza? Só que aí a gente quer uma segurança. Todo ser humano quer segurança, né? Até porque insegurança é algo que bate muito forte e nos faz parar. Só que tinha momentos que eu dizia assim, meu Deus, eu preciso completar tal valor, eu preciso vender, eu preciso bater meta, eu preciso ir para cima. Porque quando você abre, e aí eu quero até abrir um parêntese aqui para falar com empreendedoras que estão começando o seu negócio. Não venda para pagar depois, se você não puder fazer isso. Não abra a porta para amigos que só vão querer tirar de você porque você está começando um projeto. Não confunda o sentimento de tô com pena, vou fazer, vou dar. Se você não pode, não é não, sim é sim. Empreendimento CNPJ não é instituição de caridade. Para uma empresa estar de pé, ela precisa de dinheiro e precisa de vendas. E você precisa ter isso muito claro na sua mente, porque se você quebrar, o pior sentimento que um empreendedor sente no meio da quebra é o sentimento de frustração e fracasso. E detalhe, mesmo que você tenha um time, que esse time cole com você, ninguém vai sentir essa dor tão profunda quanto você. Ninguém. É verdade. Entender que atrás do CNPJ tem o CPF, mas que eles também são coisas separadas. Porque às vezes a gente vê, tipo assim, a mulher empreendedora aí, vou atender minha tia, vou atender minha prima. Sendo que se fosse em outros lugares, essas mulheres iam pagar. Iriam pagar. Então, não dá para poder a gente confundir outra coisa. Por isso que a caminhada de quem é líder é solitária. Porque o líder, quando ele ganha, todo mundo comemora. Mas quando ele perde, a dor da solidão, do fracasso, da frustração, ele começa a entender que ele errou no básico. E porque ele errou no básico, onde ele não poderia errar,
Porque a intenção é boa, né? Eu vou fazer uma caridade, eu vou abrir a porta, mas não é o momento ainda. Quando for o momento, você faz. Mas se não for o momento, segure. Segure. Então, eu tinha muito medo disso, né? Eu preciso do certo, eu preciso do concreto. E o certo e o concreto, ele não aparecia. Então, um versículo que me ajudou muito nessa caminhada foi esse aqui, eu vou compartilhar agora com vocês. Que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem um também que eu gosto, que é que para Deus não há nada impossível. Então, eu saí avaliando, eu preciso ser resiliente. Deus vai fazer? Vai. Para mim, a oração é orar mais ação. Então, eu preciso eu precisava entender até onde eu orava e até onde eu tinha ação. E se o medo me pegava na hora da ação, era porque algo estava errado. Então, eu avaliava, estou trabalhando, eu estou fazendo certo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer o certo, e o resultado, ele vai acontecer. O problema é que tem muita gente que está tão preso na espiritualidade voltada para a palavra e não para a religião, que ele fica ali na fase da oração, na fase do jejum, mas quando a oportunidade chega, o medo bate. E o medo bate e paralisa. Só que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E se você está avaliando os seus passos, está vendo que você está trabalhando, está fazendo acontecer, é questão de tempo para o resultado que você almeja chegar. Metrifique os pequenos passos, entenda, permaneça, persevere, continue, porque você tudo pode naquele que te fortalece. Amém. Claro que o resultado não é imediato. Nunca é. Inclusive, estávamos agora, né, num método e a gente aprendeu muito, que o Thiago falou uma coisa que ficou muito interessante. Eu até tirei um print, que ele fala assim: quando a fé entra na sua vida, a dúvida, o medo e a ansiedade, elas perdem a força. Sim, porque se você alimentar a sua fé, o seu medo vai morrer de fome. Não dá para alimentar os dois. Ou você alimenta um, ou você alimenta o outro. Não dá. Então, uma coisa também que para mim ficou muito forte nessa caminhada é sobre a comunidade de apoio. É sobre eu ter pessoas que estejam comigo no propósito, mas na mesma visão. Porque poucas pessoas começam grande. Não posso dizer ninguém porque eu não conheço muitas pessoas. Eu não conheço todas as pessoas que estão empreendendo. Então, eu não posso falar que ninguém começa grande. Mas eu estou falando para um público diferente, direcionado. Sim. Eita, erro de gravação. Direcionado de mulheres que precisam avançar independente de autoconhecimento, espiritualidade, propósito, alinhamento, cumprimento de princípios, você vai chegar lá. E qual é a importância da comunidade de apoio? A unidade. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. Mas como que eu vou ter um reino junto se eu não compartilhar a minha visão? E nem sempre a minha visão já é uma visão grande. Ou seja, nem sempre eu vou poder ter alguém comigo que eu possa pagar para aquela pessoa o salário que literalmente ela merece. Quando eu comecei a empreender, eu precisei fazer a minha primeira contratação. E pasme, sabe quanto foi que eu paguei na minha primeira contratação? Pergunte quanto. Meu Deus do céu. R$400. E essa pessoa está comigo até hoje. E hoje ela é uma das gerentes da minha unidade. Um beijo, Patrícia. Foi Patrícia, sua primeira contratação. Patrícia, a minha primeira contratação que eu disse assim, essa aqui está vindo ser contratada para estar comigo aqui. Fala muito também sobre crescimento, né? Sim. E é algo que assim... Ela ganhou R$400 e ela fazia nada a ver com o que ela faz hoje. Ela começou comigo como indo na porta do banco fazer crédito consignado. E hoje ela é gerente de unidade. Ela assistindo agora vai ficar toda orgulhosa. Fique mesmo. R$400. Então, assim, mas como que eu fiz uma pessoa... Como que eu consegui que uma pessoa caminhasse comigo? E ela passou todos os processos. Ela viu pessoas saírem, ela viu pessoas entrarem, ela viu pessoas prometerem grandes coisas e não fazer nada. Ela viveu um momento de escassez. Ela trabalhou comigo quando ficou 3 meses de salário atrasado. Ela ficou comigo quando eu abri 5 lojas. Ela ficou comigo quando eu fechei as 3.
Foi, ela ficou. Ela ficou. Ela ficou. E se ela tivesse ido embora, estava tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu consegui compartilhar a minha visão com ela, clara. E esse movimento gerou unidade. E ela não era uma pessoa, meu que me estava, e ela não era uma pessoa da sua família. Não, Não. era uma pessoa que você já conhecia. Porque às vezes a gente acha que comunidade de apoio é só quem está ali do nosso lado, nossa família, nossa mãe, nosso pai, nosso tio. E não é sobre isso. Não, e não podemos esquecer que Jesus não foi tão reconhecido, né? Profeta de casa não tem honra. Então, não sou eu que vou querer mudar esse processo agora. Isso é. Porque muita gente fica paralisada nisso, Bel. Sim. Tipo assim, meu marido não me apoia, meus pais não me apoiam, meus filhos não me apoiam, e fica parada nisso, então não tenho ninguém que me apoie. Talvez você está olhando para o lado errado, né? Você só está focando no problema. Exatamente. Levante, ande e faça acontecer. Com esses 4 pontos que eu acabei de falar. Confiança na providência de Deus, busca por sabedoria e direção, resiliência e persistência, comunidade de apoio. E aí, vamos para as perguntas, porque hoje... São 4 pontos aí que vai movimentar realmente e as mulheres desbravarem. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, Eita, como ela tá paulista, menina. Ficou uma semana em São Paulo. Fiquei uma semana, já voltei assim. Uma pergunta. Na verdade, essa pergunta foi de uma seguidora, e acho importante fazer ela. E aí, você, quando começou, Deus já tinha te mostrado o nível que você chegaria? Não. Porque se ele me mostrasse o nível que eu chegaria, eu não iria querer aceitar o processo, que é doloroso. E eu ia dizer, me deixa aqui mesmo, porque aqui tá bom, eu não preciso sofrer tudo isso. Não. Ele sempre me fez promessas. Inclusive, uma promessa que ele me fez num momento de muita dificuldade. Ele usou uma mulher e disse para mim, você terá para dar e emprestar. Só que quem estava do meu lado riu, e eu também. Falei, meu Deus, essa mulher não sabe o que eu estou falando, mas eu recebo apenas. Mas foi uma caminhada de trabalho, de dedicação, oração, ação e entendimento. Dúvidas, meninas? Não. Nathalie? Nenhuma. E os sinais? Eles sempre estiveram presentes comigo. Sempre. 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 O Espírito Santo, ele sempre foi o meu amigo. Ele sempre esteve comigo. Mesmo nos momentos que eu não conseguia entender qual era o comando que ele tinha para me dar. Mas todas as vezes que eu me sentia cansada e sobrecarregada, eu ia nele e eu era renovada. Porque tem uma palavra que respalda isso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, essa palavra, ela é verdade, principalmente nos momentos que a gente acha que nós não conseguimos ir a ele com palavras, mas com lágrimas ou um coração contrito e quebrantado, que ele não resiste. E já que nós estamos encerrando, eu quero deixar aqui uma palavra para as mulheres empreendedoras que empreendem com propósito e acreditam que a palavra de Deus é uma realidade, independente de religião. Avance, se dedique a cumprir princípio, porque com certeza aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. E aí, mulheres, eu quero dar um beijo no coração de vocês e agradecer por esse momento que nós estamos aqui. Muito obrigada. Tempo de desbravar com esse grande episódio. Vença o medo com o auxílio da espiritualidade, porque eu tenho certeza que você vai desbravar. Um cheiro no seu coração, fique com Deus. Deixe aqui o seu comentário, porque eu vou responder o seu comentário. Estou te acompanhando aqui. Para a nossa equipe é muito importante o seu comentário, o seu ponto positivo, o que você queira trazer aqui para a gente de dúvidas, perguntas que nós iremos responder. Até porque é isso que vai fazer a gente continuar cada dia aqui, para que você possa crescer, avançar e desbravar. E dessa vez nós queremos encerrar mais um episódio do Pode Desbravar. Pode Desbravar. Cheiro! Cheiro, tchau. Tchau.